Olá, meus queridos alunos do segundo ano. Nós vamos continuar agora com a revisão do primeiro ano, da terceira semana do primeiro volume do PET de 2021, com a segunda parte, que é matemática financeira. Eu sou a professora Idelma e vamos lá. Bom, meus alunos, a gente não poderia começar a matemática financeira sem fazer uma breve revisão de porcentagens, né? Então, primeiro exemplo, a população de Minas cresce cerca de 0,9% ao ano. Se hoje, que é em 2022, 2021, nós temos 20,87 milhões de habitantes em Minas, quantos habitantes nós teremos em 2022? Então, pensa um pouco. Eu poderia achar 0,9% desse valor e depois somar esse valor. Ou já poderia achar direto, se eu somasse 100 a esse valor e multiplicasse por esse valor. O que fica mais fácil, né? Mais direto. Então, 100 mais 0,9. Vou resolver aqui. 100 mais 0,9 é igual a 100,9%. Então, vamos fazer 20,87 vezes 100,9. Professora, o que é isso que a senhora fez? E aqui é por cento, então tem que dividir por 100, viu, gente? Toda vez que tiver o porcentagem, a gente divide por 100. O que eu fiz? O que é 100%? É esse total. E vai somar com os 9%. Já está somado com os 9% que aumentou. Que vai dar 109%. Então, vamos multiplicar 20,87 por... Está dividindo por 100, a vírgula anda duas casas, por 1,009. Beleza? Então, vamos lá. 20,87 vezes 1,009. Vai dar um valor aproximado de 21,06 milhões de habitantes. Olha, eu tô querendo pôr habitantes com A, não acredito. Não acredito. Ainda bem que meu cérebro me avisou. De habitantes. Então, é esse valor aqui. Certo? Então, aumentou, mas vai aumentar mais um pouquinho em 2022. Então, vamos para o próximo. 25 representa quantos por cento de 400? Então, 400 seria 100%. Esses problemas, a maioria, a gente pode resolver por regra de 3. Então, 400 equivale a 100%. E 25, eu quero saber quanto que é, né? X%. Então, aqui eu multiplico 400 vezes x, 400x. É 25 vezes 100, dá 25 com mais 2 zeros, 2.500. X, então, é 2.500 dividido por 400. Simplifico 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo.
Fica 25 dividido por 4. 25 dividido por 2 dá 12,5. E 12,5 dividido por 2 dá 6,25. Então, isso aqui é 6,25%. Então, o bom da regra de 3 é que a porcentagem já sai do jeito normal. Não precisa transformar, não precisa multiplicar por 100, por nada. Já sai certinha, tá bom? Então, agora vamos para o próximo exemplo. Em uma sala de aula, há 40 alunos, dos quais 40% são meninos. Quantas meninas tem na sala? Uai! Se são meninos e meninas, meninas representam 60%, não é? Então, meninas é o total, que vai dar 66, não, é 60. 60%. Então, vamos fazer também por regra de 3. 40 equivale a 100%. 40, que é o total de alunos, é 100%. Porcentagem embaixo de porcentagem. Então, 60 equivale ao número de meninas. Então, x vezes 100. 100x é 40 vezes 60. 4 vezes 6, 24. 2 zeros, 2.400. X, então, é 2.400 dividido por 100. Tira 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Encontramos que tem 24 meninas. Ok? Próximo exemplo. Convertendo a fração 2/5 em uma fração centesimal, qual o resultado da porcentagem? Todas as vezes que a gente puder transformar uma fração em fração centesimal, a gente já encontra direto a porcentagem também. Observe aqui 2/5. Que número que eu vou multiplicar por 5 para dar 100? Se tiver difícil, faça 100 dividido por 5, você vai encontrar 20, né? 20. Então, você multiplica 20 pelo numerador também. Então, 20 vezes 2 é 40. 5 vezes 20 é 100. 40 sobre 100, 40 centésimo, é a mesma coisa que 40 por cento. Yay! Fácil assim, gente. Então, quando nós pudermos transformar uma fração em fração centesimal, a gente já encontra a porcentagem aqui no numerador. Beleza? Então, vamos prosseguir. Bom, agora nós vamos entrar em juros simples e compostos. O que é juros? Juros é o aluguel pelo uso do dinheiro. Então, é uma quantia que se paga a mais ou se recebe a mais por estar usando ele. Se eu pego emprestado, eu pago juros. Se eu empresto, eu recebo juros. Então, é uma boa ideia poupar dinheiro para não pedir emprestado, né? E, geralmente, a gente pede dinheiro emprestado ao banco, às financeiras, e elas sempre cobram juros, porque elas sobrevivem dos juros. Então, vamos à primeira questão. Ao tomar emprestado uma quantia de
R$ 2.000, o senhor Antônio da padaria tem duas propostas. A primeira é a taxa de 5% ao mês durante 8 meses. E a segunda, a taxa de 4% ao mês durante 11 meses. Ambas a juros simples. Em qual das propostas o senhor Antônio pagará menos juros do empréstimo? Mostre. Olha, 5% é uma taxa maior que 4%, né? Mas 8 meses é menos tempo que 11. Então, nós vamos ter que fazer os cálculos. Que ele vai pagar menos juros. Então, nos juros simples, a gente tem uma fórmula. Muito simples mesmo, conforme o nome, ela é simples. Juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. E a taxa a gente divide por 100. Né? CIT, juro é CIT. Juro, então, é a quantia que se recebe a mais por um empréstimo ou uma aplicação. Capital é o valor que pegou emprestado ou que aplicou. A taxa é a porcentagem e o tempo é o período em que se fez a aplicação ou foi o empréstimo. Então, vamos ver aqui o primeiro deles. 5% ao mês, durante 8 meses. Então, na primeira situação, os juros é o capital de 2.000 vezes 5%, 5 sobre 100, vezes um tempo de 8 meses. Simplifico 2 zeros. 20 vezes 5 é 100. 100 vezes 8, R$ 800 de juros. Ele pegou 2.000, vai pagar 800 a mais. Então, ele vai pagar no total de 2.800. Na opção 1. Vamos ver a opção 2. Então, os juros é os mesmos, 2.000, só que é vezes 4% vezes 11 meses. Tiro 2 zeros com 2 zeros. 4 vezes 20 é 80. 80 vezes 11 é 880. Olha, apesar da porcentagem ser menor, como o tempo é maior, ele pagou mais juros, né? Então, ele ia pagar 80 por mês a mais. E como é 11 meses, ele pagou 880 no total dos 11 meses. Certo? Então, em qual das propostas ele pagará menos? O senhor Antônio pagará menos na primeira proposta. Beleza? Então, vamos prosseguir. Bom, agora vamos ver juros compostos simples. Não, é juros simples ainda. Juros simples. É juros simples. Juros simples. Tá bom. Então, ainda não são juros compostos. Então, Carlos adquiriu no dia 23 de fevereiro de 2005 um aparelho de TV em cores que à vista custava R$ 650. Como ele não tinha todo o dinheiro, pagou 200 de entrada e assumiu o compromisso de pagar mais uma parcela de 540 através de um boleto bancário
com vencimento 60 dias após a compra. Analise a situação e responda. A. Qual a taxa mensal de juros simples ordinários do financiamento? Então, para resolver a letra A, eu vou precisar ver qual que foi a parte financiada. Então, eu vou pegar 650, que é o preço da TV, e descontar os 200 que ele pagou à vista. Então, eu vou pegar 650 menos 200. Ele vai financiar R$ 450. Então, como ele vai pagar uma parcela de 540, vamos ver o que ele vai pagar de juros, né? Os juros, então é 540 menos os 450. Vai dar 90. Porque se fosse 440 seria 100. 450, 90, né? E o tempo, 60 dias, equivale a 2 meses. Então, juros é capital vezes taxa vezes tempo. É a taxa dividido por 100. Os juros pagos foram 90. É igual o capital, que é 450, que é o que ele devia, vezes a taxa sobre 100, vezes o tempo de 2. Tiro um zero aqui com um zero. 45 vezes 2 dá 90. 90 passa dividindo e multiplico aqui por 10. 90 vezes 10. E 45 vezes 2 dá 90. Tiro 90. Isso aqui é igual à taxa. Então, a taxa é de 10% ao mês. Uma taxa bem alta, né? Essa aqui. Então, agora vamos resolver a letra B. O B está perguntando, após quanto tempo da compra, então é tempo que ele quer saber, deveria vencer a parcela de R$ 540 para que a taxa de juros simples do financiamento fosse de 2,5% ao mês. Para que a taxa fosse de 2,5% ao mês. Então, vamos relembrar aqui. O custo, né? O capital que ele pagou foi de R$ 450, porque a televisão custava 650, ele pagou 200, ficou faltando R$ 450. A parcela de 540 para 450, quer dizer que os juros foram de 90. Então, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. 90, que é os juros, é o capital de 450 vezes a taxa de 2,5%, não é I mais não, agora é 2,5%.
2,5%. E o T é que nós precisamos encontrar. 2,5 por 100 vezes o T. Então, eu tiro um zero com um zero. 45 vezes 2,5. Bom, mas eu já vou tirar esse 10 aqui de baixo, passar multiplicando, vai ficar 900 aqui. 10 vezes 90 é 900. E 45 vezes 11,5 dá 112,5 vezes a taxa. Daí eu tenho que a taxa, então, vai ser 900, ao tempo, né? É o tempo, não é taxa, não. Dividido por 112,5. E vai dar igual a 8. 8 o quê? Meses. Então, se fosse 2,5% ao mês, aí ele ia pagar em 8 meses e não tudo de uma vez. Certo? Então, agora vamos para a letra C. Bom, no C, está falando que suponha que o Carlos não conseguiu cumprir seu compromisso e no título estava escrito instruções bancárias. Após o vencimento, juros de mora de 3% ao mês e multa de 0,5% sobre o valor nominal do título. Determine o valor pago por Carlos pelo boleto bancário se a dívida foi quitada dia 5 de maio de 2005, supondo o regime de juros simples. Então, foi comprado em fevereiro, que é o mês 2, até maio, que é o mês 5. Só que foi final de fevereiro. Então, vamos ver quantos dias. Então, 23 de fevereiro venceria 23 de abril, né? E ele só pagou em 5 de maio. Então, C. Vencimento em 23 do mês 4. E o pagamento foi dia 5 do mês 5. Então, do mês 4 para o mês 5, ele atrasou quantos dias, né? 23 para 30 dá 7 dias. 7 com mais 5 foi um atraso de 12 dias. 12 dias foi o atraso. Então, juros de 3% ao mês, que é a juros de mora, é o juro do atraso. E multa de 0,5% sobre o valor nominal do título. O título é de 540. Então, ele vai pagar 540 vezes os juros de 3%. 3%. 3 sobre 100, que ele ia pagar a mais, né? Então, multiplica 540 por 3 e divide por 100. Dá 1.620, que dividido por 100 dá 16,20.
uma das taxas de juros. E 540 vezes 0,5%. Então, eu vou multiplicar pela metade, dividir por 100. 540 vezes 0,5, que dá 270. E dividido por 100, dá 2,70 ao dia. Em 12 dias, dá 12 vezes 2,70. Dá 32,40. Então, quanto que ele vai pagar a mais? Não, quanto que ele vai pagar, né? Determine o valor pago. Então, ele vai pagar os 540 mais 16,20, que é a multa, mais 32,40, que responsável pelos 12 dias. Mais 16. Ele vai pagar 550. Peraí que eu fiz uma continha aqui errada. R$ 588,60. Gente, não pode atrasar não, viu? Tem que pagar em dia. Então vamos para o próximo. Então agora vamos entrar nos juros compostos. Joaquim toma um empréstimo de 1.500 a juros compostos de 2% ao mês. Qual será a dívida do Joaquim 3 meses depois? Então, juros compostos é aquele que fala que multiplica juros vezes juros. A fórmula dos juros compostos, montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Essa taxa tem que estar sempre na forma decimal, não pode fazer igual no juros simples, dividir depois por 100. A gente tem que dividir primeiro por 100 para colocar ela aqui, tá? Então vamos lá. Joaquim toma um empréstimo de 1.500. Então 1.500 é o capital. A juros compostos, taxa 2% ao mês. 2% é a mesma coisa que 2 dividido por 100. Se eu vou dividir por 100, tem que ter duas casas decimais. Então, é 0,02. E o tempo é 3 meses. A dívida é o montante, que é o capital, mais os juros que ele vai pagar. Então, aqui, essa fórmula aqui já sai com o valor do montante, que é a dívida que ele tem que pagar. Então, o montante é o capital de 1.500, que multiplica 1 mais 0,02 elevado ao tempo de 3. 1.500. Primeiro eu resolvo os parênteses, que dá 1,02 ao cubo. Então, faça isso com a calculadora. Vamos pegar, se tiver uma científica, é mais rápido. Se não, geralmente os celulares têm, né?
1,02. Aí você clica na tecla x elevado a y e põe o 3. Então, já sai o valor da potência. Então, é 1.500 vezes 1,061208. E já põe o igual e multiplica pelo capital, 1.500. Então, a gente vai escrever as duas casas decimais como elas estão. Então, vai dar um montante de... Peraí. R$ 1.500,91. Não, R$ 1.591,81. Então, ele vai ter que pagar mais R$ 91,81 nessa aplicação. Bom, vamos para o próximo. Investindo seu capital a juros mensais de 2% ao mês, em quanto tempo você dobrará seu capital inicial? Esse tipo de questão, ele não aparece com o valor do capital. Aí, o que você pode fazer? Você pode pôr um capital, por exemplo, de 100, que aí fica mais fácil de você saber. Então, você vai investir a juros mensais. Todo investimento costuma ser em juros compostos. Para você dobrar o seu capital inicial, você pode fazer. O montante vai ser o dobro do que você investiu, então, né? Que o montante é o que você aplicou, mais o que você vai receber, que é a mesma quantia. Então, o montante vai ser igual a 2 capitais, né? 2 vezes, no caso, se você pôs 100, né? Então, vai ser 200. Então, aqui vou pôr supondo o C igual a R$ 100. Investindo seu capital a juros mensais de 2% ao mês, então a taxa é 2%. Nós já fizemos há pouco, que dá 0,02, né? E quer saber qual é o tempo. Então, a fórmula: montante é o capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. Então, montante é 200, é igual a um capital de 100 vezes 1 mais 0,02 elevado a t. O 200, o 100 passa dividindo, já posso dividir até aqui, ó, simplifica 2 zeros de cá com 2 zeros de cá. Ficou 2 é igual a 1,02 elevado a t. Nesse ponto aqui, nós temos uma potência que é uma letra, né, uma incógnita. Então, a gente resolve isso aqui por logaritmo. E no primeiro ano, muitas pessoas não veem logaritmo. Eu vou simplificar isso aqui para vocês. Eu preciso que um número 1,02 multiplicado por ele mesmo, eu preciso saber quantas vezes que ele vai ser igual a t. Né? Quantas vezes? É o t. 1,02 até chegar no 2. Vamos tentar na calculadora, ver se a gente acha?
Então, veja, como que eu vou montar aqui? Vamos pela potência. Eu sei que A elevado a um expoente vai me dar uma potência C, né? Um expoente B. O logaritmo é o inverso da potenciação. Então, aqui, ó. A base da potência é a base do logaritmo, que vem aqui. O logaritmando é o expoente, que fica aqui. Desculpa, não. O expoente é que é o logaritmo. Oi. O A do C, que é igual a B. Então, o logaritmo representa o expoente. É o que eu estou procurando aqui, que é o T. Então, vamos pensar aqui agora na nossa equação aqui. O que, que nós temos? O 2 é o C. Então, é logaritmo de 2. Na base da potência é essa. Vem na base aqui do logaritmo. 1,02. Vai ser igual ao expoente T.